E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Dionei, tá? E mais uma vez eu vou dar sequência aos livros aí que eu falei pra você, né? Que se chama Lembranças de um Passado da Terra. Nesse caso eu vou abordar esse bendito livro aqui, ó, que é igualmente fascinante quanto o primeiro, tá? E, bom, vou ser bem sucinto, vou tentar um pouco ser breve, tá? Pra não dar muito spoiler pra vocês lerem o livro. E, como eu falei, a Netflix fez a série do primeiro livro, vai abordar a terceira e a segunda história, que é essa, em outras séries, porque acho que teve uma recepção positiva das pessoas que assistiram, então, bom, é isso. Bom, Lembranças de Passado da Terra, ele é uma sequência direta do primeiro livro, né? Na qual eles já descobrem que os alienígenas estão vindo para a Terra. E isso vai durar 400 anos, né? Porque Alpha Centauro, né? Que realmente é uma constelação que existe aqui, está a 4 anos-luz de distância. Ou seja, a velocidade da luz, ele demoraria 4 anos para chegar aqui, se viajasse a velocidade da luz, né? Como a gente não viaja, então, meramente, acho que 800, sei lá, enfim, 800 e bolinhas. A gente não chega a essa velocidade da luz. Então esse livro ele aborda um assunto bem interessante porque a humanidade ela passa a trabalhar essa questão da vinda dos alienígenas, né? Tem um dado momento na qual eles chamam a gente de inseto, né? Porque os seres humanos é, descobre que eles estão vindo, eles mandaram a tecnologia para a Terra para poder limitar ali, como eu falei no primeiro livro, limitar ali o desenvolvimento tecnológico, né? Então eles criam essa barreira, então a tecnologia ela não evolui, né? Então ela fica o que já existe, então nada isso se sobrepõe, né? Então isso por conta da tecnologia que eles mandaram para cá, na qual é uma tecnologia a nível quântico, né? É um projeto chamado Sophos, né? Ele consegue mudar as dimensões, né? De existência dele, no caso a gente vive em três, né? Altura, largura e profundidade, né? Mas tem a espaço-tempo também que está envolvido no meio da bagaça aí. Então eles têm esse fator limitação, né? No caso a história do livro, e esses alienígenas têm esse certo poder. Então a história ela trabalha do seguinte ponto: como que a Terra vai poder lidar com essa questão de vinda dos alienígenas? E como que vai ser isso, sendo que é daqui a 400 anos? Como trabalhar, né? Então os governos, mais uma vez, eles se juntam, descobrem que realmente existe uma raça vindo para a Terra, querendo tomar a Terra, né? Que inclusive o nome da raça se chama Trissolarianos, né? Eles vivem lá num planeta que é rodeado por três sóis, né? Que é o Trisolares. Diferente daqui que a gente tem um Sol que a gente gira em torno do Sol, lá são três planetas, então o período, os ciclos lá de chuva, Sol, inverno é extremamente complicado, é extremamente caótico e esses alienígenas eles entendem que o sistema solar deles não tem jeito, não tem como prever uma era boa e muito provavelmente o planeta vai morrer. Então eles querem um planeta, como a Terra se comunicou para a sorte deles e eles são evolutivamente mais tecnológico do que a gente, então vamos tomar a Terra, é o que acontece. Então a ONU, né, voltando cá para a nossa realidade, a ONU ela junta aí todos os países, os governos e ela cria o projeto Barreiras, né, onde são escalados 4 pessoas, né, muito inteligentes, são profissionais no ramo da política, tecnologia, segurança, na qual cada um vai tentar criar uma ideia aí para coibir essa vinda dos alienígenas. Eles têm poderes ali basicamente ilimitados financeiramente falando, né? Então tem segurança, eles podem escolher a casa que quiser, o poder, o valor que quiser, está à disposição deles para que eles criem essa ideia, essa espécie de barreira que vai ser daqui a 400 anos para coibir essa vinda dos alienígenas, né? E detalhe, eles não têm obrigação de falar todos os detalhes desse projeto de cada um, até porque como os alienígenas eles mandaram uma tecnologia que limita a evolução científica da Terra, então a única coisa que os alienígenas não conseguem é entrar na sua mente. Mas de resto, qualquer informação tecnológica, qualquer coisa que tiver no computador, e-mail, eles conseguem saber. Então, com isso, eles conseguem coibir. E, atrelado a isso, tem o quê? Tem uma bendita organização chamada Organização Trissolares, né? Que eles estão a favor dos alienígenas. Olha que loucura. Ou seja, são pessoas que não estão nem aí para a Terra, perderam total credibilidade quanto à raça humana e eles querem, ó, vem mesmo para cá que os seres humanos não tem jeito. Inclusive, a fundadora dessa organização, né,
é justamente uma das fundadoras, né? Justamente a Ye Weijin, né? Porque lá no primeiro livro, na década de 60, ela bate o play e manda mensagem para os alienígenas, porque justamente ela sofreu pra caramba no primeiro livro, o pai morreu, a irmã ficou contra ela, a mãe também era a favor do partido. Uma bagaceira, sofreu que dá dó, viu? Então, de certo modo, eu até entendo ela, viu? Então é isso, existe essa organização, tem um cara também que injeta uma grana violenta para manter essa organização, né? Que chama Mike Evans, é um ricaço, ele também não tem fé nenhuma na humanidade. Então, e voltando para a ONU, eles criam esse projeto Barreiras, e um dos personagens que é indicado como Barreira é justamente o Luo Di. O Luo Di é um cara totalmente fora do escopo do que eles imaginaram, né? A ONU, só que ele é convocado. Até ele mesmo fica sem entender por que ele foi convocado. Porque até então ele se acha uma pessoa comum, sem muito propósito, não pensa muito no futuro ou nos outros, é mais egocêntrico, mais voltado para si, sabe? Então, tipo, só que a gente descobre que ele, né, isso anterior a ele ser chamado como Projeto Barreiras, ele foi, ele estudou com a filha de Ye Weijin na faculdade, né, a Yan Yindong, Yan Yindong, é um nome assim, enfim, Yan Yindong, Yan Dong, exatamente. E, enfim, ela tem, no enterro da filha, ele conversa com a bendita Ye Weijin, né, no presente, digamos assim. Então, eles conversam, aí ele falou que estudou com a filha dela e tal, e aí eles conversam, e aí ela fala que ele era muito promissor, né, que a filha dela chegou a comentar sobre ele, e aí ela fala, só que ele falou que não tinha muito mais interesse na faculdade, em física teórica e tudo mais, e ele passou a dar aula de sociologia, que até então era a profissão dele. Só que aí a mãe, a principal da história, a Ye Weijin, fala para ele estudar uma coisa chamada sociologia cósmica. Então ela dá umas pinceladas ali de como que ele iria estudar essa questão, que até então era um conceito novo, nem ele entendia sociologia cósmica de uma raça que teoricamente a gente nem sabe como estudar. Então ela vai dando umas pinceladas, então ele passa a trabalhar essa ideia, só que ele não leva muita fé. Aí, consequentemente, ele é chamado para ser uma barreira. Então tem um certo tempo até que ele realmente se dedique a ser uma barreira. Então, cara, é muito da hora porque ele a todo momento tem uma tentativa de assassinato contra ele. De todas as barreiras, né? É ele mais 3. Dentre eles tem um latino também chamado Manuel Rey Dias. Ele era presidente na história, foi presidente da Venezuela. Ele é convocado para ser um projeto Barreiras. Então, cara, a todo momento as barreiras são protegidos porque querem matar as barreiras, só que as barreiras, né, ou os caras que vão criar ali uma espécie de barreira para evitar a vida dos alienígenas, todas as ideias que eles tiveram tinham como princípio, como base, destruir a Terra. Tipo assim, ó, você tá vindo me invadir, tô tentando algum modo aqui para poder coibir, mas não tô conseguindo. Então é o seguinte, se você vier, eu vou destruir, então não vai ter terra nem para você nem para mim. Basicamente a mesma coisa. Então, algumas barreiras foi morto pelas pessoas, outras se matou, porque viu que não tinha salvação. Então, no mesmo modo que tinham barreiras, tinha também os destruidores de barreiras, né? Que essa organização terrorista criou para poder destruir essas barreiras. E o Lodin, a todo custo, ele não tá nem para nada. Aí, com o passar do tempo, ele começa a refletir sobre essa questão de ser barreiras. Aí é na qual que ele passa a refletir sobre as ideias que a personagem Ye Weijin, né, que é a parte central, ele começa a estudar essa questão, né? Só que também ele é massacrado porque ele não dá resolução de problema nenhum. Para o mundo ele só gastou recurso, as próprias entidades dos governos da ONU não estão nem para ele, não dão muita ligança. Ele dorme, né? Ele entra em criogenia, né? Porque nesse livro eles têm esse domínio sobre criogenia, ou seja, você dorme e aí daqui a um tempo, 100, 200 anos, 300, 30 anos, você acorda para ver se a tecnologia está um pouco mais avançada para você passar a trabalhar. Então, eles dominam essa tecnologia. Então, o Lodin, ele acorda um tempo depois, que antes disso acontecer, né? Antes disso acontecer, no presente, tem um dado momento que ninguém tá nem para Lodin. A Terra passou por um processo de melhoria aí, de evolução, digamos assim, né? Ele acorda acho que 80 e poucos anos no futuro, e aí o Projeto Barreiras ninguém tá nem aí pra nada, e nem liga mais, né? O pessoal tem isso como, né, como um
uma ideia louca do passado. Só que aí ele tinha total descrédito, as pessoas não estavam nem pra ele. Tem um dado momento que ele vai pegar um ônibus, as pessoas nem ligam pra ele, sabe? Ele não tá tendo mais contato com a família porque ele tá, enfim, tem risco de ser morto. Aí ele ajuda ao governo a criar um outro projeto para coibir aí a vida dos alienígenas, né? Só que sem muita garantia de sucesso, né? Só que nisso ele criou um próprio projeto, né, dos Trissolarianos. Então tem um certo momento lá que ele não tá nem pra nada, ele sabe que não vai dar certo, né? Pensando nós como leitores, né? E aí ele vai lá para uma espécie de lápide, né? Se eu não me engano é próximo à lápide onde a filha da Ye Weijin estava enterrada, né? Ele pega uma arma, aponta para si, ele fala, ó, eu falo com alguns dos Solarianos? Não, ninguém responde. Eu vou atirar se ninguém conversar comigo. Até então, quando ele entra no assunto da questão de Floresta Sombria, na hora o Sophos que eu falei já abre, né? Já aparece para ele, começa a conversar com ele. Aí ele tem a atenção não só do mundo, né? Isso depois, mas com os alienígenas. Aí é quando ele fala: o mundo é uma floresta sombria, não é? Aí os alienígenas começam a falar e dizem que sim. Aí eles falam, né? E me admira vocês não perceberem isso antes. Então ele percebe que realmente o universo é cheio de vidas, só que todas as vidas elas se ocultam para não ser expostas e com isso ter a sua fatalidade, ter a sua morte. Porque se você está num lugar onde você não sabe o que tem lá, você vai fazer o quê? Você vai se esconder. Então o livro trabalha nessa teoria. Só que com isso ele tinha criado uma espécie de projeto chamado Berço. Tinham várias bombas em vários lugares dos planetas, né, do sistema solar, na qual se ele ativasse, era enviado um sinal para os outros, para o universo, e qualquer outra raça que captasse poderia vir para a Terra ou até mesmo destruir, e raças superiores até mesmo as dos Trissolarianos. Então olha que interessante, ou seja, o jogo virou logo no finalzinho do livro. Então, cara, eu fiquei abismado quando vi essa parte, porque ninguém tava dando nada por ele, e de repente ele tava com algo já bolado de muito tempo, sem que ninguém percebesse. Ou seja, ó, você vai vir para a Terra, beleza. Tô com uma parada no meu pulso aqui que vai emitir sinal para umas bombas que estão em outros planetas aqui do sistema solar, e se você me matar, essas bombas vão ser ativadas e vai enviar um sinal para o universo, vão vir outras raças e aí não vai ter planeta nem para você nem para mim. Então basicamente é isso, a história tem muito mais detalhe. Eu tô resumindo aqui para que vocês entendam. Leia o livro, vou tentar fazer um resumão aí, a meu modo, do terceiro livro, que se chama O Fim da Morte, onde vai entrar outros personagens, outras variáveis, mas assim, eu recomendo demais, é uma leitura muito louca. E é isso, é nóis, valeu, curte aí e tchau.